Normalmente, para explicar esse conceito, a gente explica que existe a administração direta, representada pela União, DF, Estados e Municípios, e existe a administração indireta, representada pelas fundações públicas, autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Em muitas situações, os serviços que são prestados na administração direta acabam sendo transferidos para a administração indireta. Essa transferência, quando acontece de uma pessoa para outra, é chamada de descentralização. Essa pessoa já pode existir ou essa pessoa pode ser criada para que os serviços daqui passem para ela. Quando eu falo pessoa, é porque a administração direta, representada pelos estados, DF, municípios, tem um CNPJ, é chamado de ente personalizado, por isso é uma pessoa. E a administração indireta também tem CNPJ. Também é um ente personalizado, também é uma pessoa. Eu passei de uma pessoa para outra pessoa, chama-se descentralização. É claro que existem outras pessoas. Por exemplo, imagina que essa outra pessoa aqui seja uma empresa, um particular. Também é possível passar da administração direta para um particular. Ou seja, de uma pessoa para outra pessoa. Esse processo também é chamado de descentralização. Agora, em muitas situações, a administração direta, a pessoa, ela vai passar o serviço, a atividade, para dentro de si mesma. Só que ela vai passar para órgãos que ela já tem ou que ela vai criar. Então, às vezes, um serviço que estava concentrado em um órgão é dividido e transferido para outros órgãos. Perceba que acontece dentro da mesma pessoa. Quando eu tenho essa descendência vertical, serviços que são de um órgão dentro de uma mesma pessoa passam para outros órgãos dentro da mesma pessoa, eu chamo de desconcentração. Um exemplo disso é, por exemplo, a Presidência da República tem seus órgãos que são seus ministérios. Os ministérios estão subordinados à Presidência da República. Então, eu posso dizer que as funções dos ministérios estão em relação à presidência desconcentradas. Um exemplo de descentralização seria, por exemplo, os serviços do INSS. São serviços de interesse do Estado, porém não são prestados pelo próprio Estado, são prestados pelo INSS, que é uma autarquia. Portanto, o serviço aqui estaria descentralizado. Outro exemplo seria quando o Estado passa a execução de serviços de transporte público para uma empresa particular. Ele passou o serviço que é da administração direta para uma outra pessoa, um particular, ou seja, descentralizou. Quando acontece a desconcentração, a gente chama de uma relação de subordinação, porque o órgão que foi criado abaixo do órgão superior é subordinado a ele, ou seja, ele manda nele. Mas quando a administração direta passa seus serviços para outra pessoa, não há relação de subordinação. Na descentralização, há uma relação de vinculação. Um ponto importante é que, se a administração direta passa para a administração indireta, se essa descentralização, se ela ocorre para a administração indireta, ou seja, fundação pública, sociedade de economia mista, autarquia, empresa pública, acontece aqui uma outorga. Na outorga, acontece a transferência de titularidade e execução dos serviços. A administração indireta passa a ser dona daquele serviço, titular daquele serviço, além de executá-lo. No entanto, quando essa descentralização acontece para um particular, aqui está acontecendo uma colaboração. O particular está colaborando com o Estado. Nesse caso, transfere-se apenas a execução do serviço. Esse é chamado de colaborador ou delegatário. Na outorga, para criar uma nova administração, uma nova entidade da administração indireta, tem que ser criado por lei, criado e extinto por lei. Na colaboração e execução, é por ato ou contrato. Aqui também na desconcentração, quando é criado um novo órgão, esse novo órgão só pode ser criado por lei e também extinto pela lei. Então esses são outros pontos principais de desconcentração e descentralização. A gente se vê no próximo vídeo.